Bom dia na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para iniciar mais uma semana de devocional. Hoje nós falaremos da terceira semente. Qual semente nós representamos? Na quinta-feira passada nós falamos da primeira semente. Aqui caiu entre espinhos. Ficou pelo meio do caminho. Aqui ficou no meio do caminho, né? E veio as aves e comeram. E na sexta nós falamos a segunda semente, que foi a que foi jogada em terrenos pedregosos e não tinha tanta terra, então ela rapidamente brotou. Porém veio o sol, queimou as plantas e assim ela se perdeu. Hoje falaremos da terceiro tipo de semente, que é o versículo 7 do capítulo 13 de Mateus, que diz assim: outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, né? Essas foram as que caiu entre espinhos. E quando elas cresceram, elas foram sufocadas por causa dos espinhos. Que semente é essa, ou que terreno é esse que ele caiu? Esse terreno é aquele coração ou aquela pessoa que tudo ela coloca como prioridade que não é a palavra de Deus. Tudo que não é a palavra de Deus é a prioridade na vida dela. Tudo sufoca a palavra de Deus, tudo sufoca a palavra de Deus dentro da vida dela. Então o que acontece? Não sobressai o Espírito Santo, não sobressai a vida cristã, não sobressai a vida dela em Deus. E ela fica sufocada com tudo externo, né? O serviço, porque ela trabalhou muito, ou porque ela está com um tipo de doença que tira a paz dela, ou porque ela está desempregada, ou porque o aluguel está para vencer, ou porque alguma coisa sempre tem um porquê a qual tira a paz dela. Ela não consegue ter confiança em Deus, não consegue ter paz em Deus. Esse é o terreno que nós vamos falar hoje. Nós observamos lá em Lucas 10:38 a história de Marta e Maria, que diz assim: caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importa que minha irmã tenha deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e não lhe será tirada. Você vê aqui que Marta estava preocupada com os afazeres de casa. Ela era uma mulher caseira, era uma mulher que tinha seus compromissos. E ela estava preocupada em cumprir aquilo que ela estava acostumada a fazer. Sendo que quem estava na casa de Marta? Quem estava no ambiente de Marta? Quem estava naquele lugar que Marta estava? Era o próprio Jesus Cristo. E Marta continuava preocupada com tudo que tinha em volta, não reconhecendo quem estava ali perto dela. Não aproveitando a presença de Deus vivo na terra. Não aproveitando a presença do Salvador na terra. Não aproveitando momentos de intimidade com o próprio Jesus dentro da casa dela. E você vê que isso fez com que o próprio Jesus, quando ela foi pedir que ele, reivindicar que ele falasse para a irmã dela e ajudá-la nos afazeres de casa, Jesus falou: Marta, Marta, ela escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado. Muitas das vezes, irmãos, nós ficamos como Marta. Nós ficamos preocupados com tudo externo, com tudo material, e não nos preocupamos com o espiritual. Muitas das vezes o Espírito Santo quer falar conosco, o Espírito Santo quer moldar o nosso caráter, moldar a nossa vida, mas porque a gente está preocupado com tudo externo, porque a gente está preocupado com uma pessoa que falou mal da gente, com uma pessoa que fez alguma coisa contra a gente, com o desemprego, com
a falta do que talvez pensar, a falta do que vestir, né? Sempre pedindo a Deus, sempre exigindo de Deus algo, nós paramos e não nos preocupamos em querer sentir a presença de Deus. Essa semente foi lançada em um local onde o externo, os espinhos sufocaram essa semente. E quando as plantas cresceram, os problemas, que seriam os espinhos, não permitiram que a planta crescesse. Muitas das vezes o Espírito Santo quer fazer com que cresça dentro de nós uma intimidade maior. Mas por nós sempre estarmos observando o externo, preocupado com o que está em volta de nós, nós não conseguimos receber o melhor de Deus na nossa vida. Então não permita que essa semente, que o seu coração venha a ser, ou a sua vida venha a ser esse terreno, cheio de problemas extras, sendo enfatizado no lugar da presença de Deus. O que precisa ser enfatizado na nossa vida é a presença de Deus. O que precisa ser enfatizado no nosso coração é a palavra de Deus, né? O externo sempre vai estar aí. O externo nunca vai deixar de estar aí. O diabo vai tentar sempre entulhar alguma coisa no nosso coração, na nossa vida, para nós não querermos, não vivermos com Deus. Mas a questão de decidir quem é que vai, a quem eu vou dar atenção, a prioridade, será sempre nossa. A opção é sempre nossa. Você vê em outro trecho, onde Jesus fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Né? Nesse capítulo de Mateus, no capítulo 6, você vê que Jesus fala sobre as preocupações vindouras ou futuras, né? E em um dos trechos ele fala assim: você é filho de Deus, você, sabe, pede a Deus, pede. Você sendo mal, se teu filho te pedir pão, você não dará pedra? Se você sendo mal, se teu filho te pedir algo, você não dará uma cobra? Você imagine Deus do céu, que é bom. Pede. Ele é o teu pai. Mas dê atenção ao seu pai. Dê atenção à presença do seu pai na casa. Dê atenção à presença do seu pai no seu coração. Não permita que as coisas externas venham te separar da presença do seu pai, né? Até porque Salmo 127 diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil o sentinela montar a guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àquele da quem ele ama. Você vê? Quando Deus está no barco, quando Deus está na nossa vida, quando Deus está no ambiente que nós estamos, Pai, tudo funciona conforme a vontade dele. Então não se preocupe com o amanhã. Se preocupe em adorar. É necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É necessário que nós venhamos viver uma vida de intensa adoração. É necessário que nós venhamos nos desprender das coisas materiais e vivermos o espiritual, um novo de Deus na nossa vida todos os dias. É necessário nós entendermos que nada será conforme o nosso desejo. Lucas capítulo 12, verso 22 ao 24, quero ler aqui para deixar registrado sobre isso também, para que nós não venhamos nos preocupar. Capítulo 12, verso 22 aqui ao 24, diz assim, ó: dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo que não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem ao próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante que a comida, e o corpo mais importante que as roupas. Observem os corvos, não semeiam e não colhem, nem não tem armazéns nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta, e você tem muito mais valor que essas aves. Quem de vocês, por que se preocupa, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida?
visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupe com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, primeiro o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Olha o que Jesus deixa aqui para os irmãos, para nós. Precisamos sempre estar buscando a Deus. Claro que não vamos largar o nosso trabalho, não vamos largar os nossos afazeres, mas é priorizar a vontade de Deus na nossa vida. Priorizar a presença de Deus na nossa vida. Priorizar. Marta, ela estava com o próprio Jesus dentro da casa dela. E ela estava priorizando as coisas em volta. Priorize Deus. Priorize Jesus. Priorize a graça do Espírito Santo sobre a sua vida. E você vai ver milagres acontecendo de forma grandiosa dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro do seu coração. Deus, ele não se prende à nossa situação social, à nossa situação financeira, nem profissional. Deus, ele se prende à nossa fé, ao nosso coração. Como está o nosso coração? Ele está limpo, dando espaço para Deus trabalhar, adorando a Deus em todo o tempo? Ou o nosso coração está cheio de preocupações externas, aonde não permite que a semente do Espírito Santo germine dentro dela, brote, crie raiz, crie um caule, crie a árvore, crie folhas e plantas e crie frutos para alimentar outros. Sede fiel até a morte e recebereis a coroa da vida. Se mantém fiel a Deus, dando a Ele o que é dele, toda adoração, todo louvor e toda a nossa vida, em nome de Jesus. Fique na paz de Cristo, tenha um dia abençoado na sua casa, na sua vida e no seu lar, em nome de Jesus.